Sementes de Fé. Você vai ouvir agora Sementes de Fé, ministrações da Palavra de Deus para o seu coração. Olá, rádio ouvinte, bom dia, na graça e na paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Francisco de Alencar. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade. Estamos levando ao ar aí na sua casa mais um programa, A Voz Missionária, pela segunda vez. O senhor e a senhora que se encontram aí nas suas atividades seculares, o senhor está no seu comércio, continue trabalhando, mas continue com a audição aguçada aí, para ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: trabalhai não só pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, que é Jesus, vos dará. A senhora dona de casa, da mesma forma, continue na sua atividade secular, mas com o seu radinho ligado aí, o ouvido também aberto. Outros meios de comunicação, como pela televisão, você no seu veículo, com o seu rádio ligado, aonde quer que se encontrem, esteja atento para ouvir uma palavra que Deus nos trouxe nesta manhã, na minha instrumentalidade. Quero estar fazendo uso da palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz o seguinte, repetindo para quem quer abrir sua Bíblia aí e quer estar antenado aí. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Queridos ouvintes, irmãos, aonde quer que se encontrem ao alcance desta emissora, Rádio Comunitária Santa Rita, nesta manhã Deus me traz uma palavra para estar compartilhando a vocês sobre o seguinte tema: a entrada do pecado no mundo e a saída do pecado do mundo. Segundo as Escrituras Sagradas, o pecado é algo tão terrível e que muita gente até não imagina. A Escritura nos deixa claro que pecado não é coisa de Deus. Deus não criou o pecado, Deus não tolera pecado. E por causa do pecado, que é fruto da desobediência dos nossos primeiros pais, o pecado tem trazido todas as tragédias do mundo. Todas as tragédias do mundo. Segundo as Escrituras, não era para ter morte, não era para ter doença, não era para ter choro, lágrimas, não era para ter nada disso. Pecado é uma consequência da desobediência. O apóstolo Paulo foi muito preciso aqui em dizer que, como pelo homem, esse homem foi Adão, entrou o pecado no mundo e por causa do pecado veio a morte. Assim também a morte generalizou, passou a todos os homens. E o apóstolo Paulo, no capítulo 6 da mesma carta, lá no verso 23, ele diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, ficaram da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz também, na carta aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado não traz uma boa recompensa. O salário, a recompensa do pecado é a morte. Deus dissera aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no Éden, até hoje dizer que Deus não fez pecador, o pecador não é coisa de Deus, quem fez pecador foi o diabo. E eu não estou falando de mim mesmo, estou falando Bíblia.
Deus fez um homem santo e fez uma mulher santa. Quem fez pecado foi o diabo. O diabo chegou lá e conseguiu conquistar o coração de Eva e Adão e levaram eles a pecar. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei, é desobediência. Usa-se dizer também que pecado é errar o alvo. Deus diz que eles não comessem de uma árvore do meio do centro do jardim, porque se comesse morreria. O diabo disse que podia comer, que não morreria. Eles foram no conto do vigário, comeram e morreram, literalmente morreram depois, e espiritualmente morreram. Deus já dissera através de Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Então, nesta manhã, Deus me inspira a trazer aos nossos irmãos e ouvintes, onde quer que se encontrem, uma solução para o maior problema de todos. Eu estou mostrando até então a entrada do pecado, e a partir de agora eu vou mostrar a saída do pecado. Há milhares de pessoas lutando contra esse inimigo terrível, o pecado. Fazendo penitências, dando esmola, boas obras, rezando, orando, tentando se livrar da morte, tentando se livrar do pecado. E não consegue, porque o pecado é um gigante terrível. Mas eu quero mostrar para os ouvintes, onde quer que se encontrem, um outro texto sagrado que mostra a solução para esse problema. No Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29. O próprio João, encontrando Jesus um dia, disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única maneira, meu dileto ouvinte, de eu e você nos libertar do pecado chama-se Jesus. O Cordeiro de Deus, que tira, ele veio capacitado, ungido, enviado pelo Pai, para resolver esse problema. Problema que há milhares de anos a humanidade vinha lutando. Antigamente, antes de Jesus, todo ano, a Bíblia diz que os sacerdotes entravam no santo lugar, com sangue de bode, de touros, de carneiros. Primeiro o sacerdote passava o sangue nele, passava no povo. Todo ano fazia aquele sacrifício repetitivo. Mas a Bíblia nos deixa claro. Posso mostrar o texto, mas o tempo aqui não dá, falando por alto. Todo ano eles repetiam aquele sacrifício, mas a Bíblia deixa claro, pelo menos até na carta de Hebreus fica muito claro, que o sangue de touros e de bode não pode remover pecados. Aquilo era só uma simbologia, até que Deus mandou o Cordeiro Pascual. E ele, quando estava na cruz, uma das suas últimas palavras foi: está consumado. Ou seja, não precisa mais matar carneiro, derramar sangue de animais, porque um filho nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob os seus ombros. Seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Portanto, meu dileto ouvinte, você quer ficar livre do pecado, quer vencer esse inimigo? Aceite Jesus como seu Salvador, seu Senhor, e Ele também é seu advogado. Você não consegue sozinho. O apóstolo São Paulo, aliás, o evangelista Lucas, que é autor de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, Lucas diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos. A salvação não está em Pedro, João, Maria, José, boas obras, Senhor, coração bom, sofrimentos. A salvação está em Jesus e tão somente nele. Então não esqueça o texto sagrado, um dos textos que mostra a saída do pecado. Só Jesus pode nos libertar do pecado. João 8,32 também diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Não nesta manhã. O dileto ouvinte está tendo uma oportunidade de ter uma receita, aprender uma receita de um medicamento que soluciona este problema, o problema do pecado. Não compensa viver pecando, porque Deus não fez pecador. O próprio Deus diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O autor aos Hebreus vai nos dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus é santo, Deus fez um homem, uma mulher santa, e Ele requer de todos nós que sejamos santos. O pecado nos contaminou, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, manda Jesus, aquele que nunca pecou. E João, certo dia, disse: eis aí, está em João capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, querido ouvinte, nem eu nem você vamos conseguir resolver esse problema que é sério sem constituir um advogado. Aqui na terra, os advogados são constituídos, se pagam um preço para eles resolver uma questão. E nem sempre, às vezes, resolve. Paga-se caro aqui na terra para se resolver um problema que a gente não consegue resolver. Temos que constituir um advogado. Jesus, Ele próprio se colocou como advogado gratuito. Como advogado gratuito. O apóstolo João, na sua primeira epístola, não o Evangelho de João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João diz assim: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai para convosco. Meu dileto ouvinte, talvez você esteja inserido nesse quadro, tem tentado se libertar do pecado, o pecado te aprisionou de uma forma ou de outra, você tenta se livrar dessa escravidão, você não consegue. Eu já conheci pessoas que bebiam, ficavam fora de si, corria para o mato, vendo polícia atrás para tirar dele, era demônio, não era ninguém, era demônio. E ele ficava fora de si, e quando ele voltava ao natural, ele dizia: de hoje por diante eu não vou mais botar um copo de bebida na minha boca. Mas dia depois voltava tudo, ele fazia a mesma coisa. Ele não conseguia se libertar, e não consegue. O pecado tem força. Eu me lembro quando eu não era ainda cristão, eu sabia que a festa era perigosa, mas se eu perdesse aquela festa, parece que eu tinha perdido a felicidade da vida. Eu chegava aí para a festa a pé, corria 6 quilômetros para não perder a primeira parte do baile. Rodopiava a noite toda, gastava alguns trocados, voltava com sono. Às vezes alguém volta arrependido, mas quando tem outra, está doido para ir de novo. O pecado tem força. Quando eu aceitei Jesus como Salvador e Senhor e meu advogado, eu não pude mais assistir uma festa de casamento de uma prima, que não dava 500 metros de distância. Enquanto a pé de bode, chamava acordeãozinho pequeno, pé de bode, enquanto a pé de bode não tocou e começou o baile, eu estava por ali. Meio sem jeito, eu estava por ali. Começou o baile, eu não pude mais ficar ali. O que foi que aconteceu? Ontem eu gostava tanto, agora eu não consigo mais. Há uma mudança, há uma libertação. Então, meu dileto ouvinte, quem sabe você tem lutado, tem tentado se libertar do pecado e não consegue. Nesta manhã você está tendo uma oportunidade de aprender uma receita
Constitua Jesus como seu advogado, aceite ele. Ele não vai te cobrar dinheiro. A única coisa que ele vai te cobrar é obediência a ele. Fazer o que ele manda. Simplesmente isso. Então, meu dileto ouvinte, Jesus é o único libertador do pecado, é o único salvador, é o único que pode perdoar pecado, esquecer o passado e considerar novos dias de agora em diante. No Evangelho de João, ainda no capítulo 8, no versículo 11, fala de uma mulher pecadora, altamente pecadora. Ela foi pega no ato flagrante de adultério e alguns homens pegaram aquela mulher. Eles liam a Bíblia, conheciam a lei de Moisés, pegaram aquela mulher e levaram para Jesus, para ver se pegava Jesus em alguma falta. E disseram: olha, mestre, na lei está escrito que mulher que for pega em adultério deve ser matada de pedra, na pedrada. O que tu diz? Aí o texto diz que Jesus começou a escrever no chão, daí a pouco ergueu a cabeça e diz: vocês aí, o que não tiver pecado, atira a primeira pedra na mulher. O texto diz que cada um acusado pela própria consciência foram se retirando. Jesus continuou escrevendo no chão, daí a pouco levantou a cabeça, só tinha ele, Jesus e a mulher. Aí Jesus disse assim para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém. Aí Jesus disse assim: mulher, também eu não te condeno. Até aqui, o que você aprontou, fez, eu não vou levar em conta. Mas vai e não peques mais. O texto nos faz silêncio. O texto não diz se ela guardou, se não a ordem de Jesus. Mas a ordem de Jesus foi: vai e não peques mais. Então vê que Jesus, ele não se associa com o pecado, ele tem interesse em resolver o problema. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, há um outro texto que fala de um paralítico que Jesus curou e depois Jesus encontrou ele no templo e disse assim: olha que você já está são, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então, dileto ouvinte, fique atento a essa palavra. A entrada do pecado e a saída do pecado é a palavra de Deus para o meu, para o seu e para os nossos corações nesta manhã. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Eu agradeço a sua atenção à palavra de Deus.